Hoje, para o trabalho de materiais elétricos, iremos falar sobre o metal alumínio. Os integrantes do grupo são Ana Júlia, André Henrique, Arthur Rangel, João Paulo e Lohane Maíra. O alumínio, apesar de ser o terceiro elemento mais abundante na crosta terrestre, é o metal mais jovem usado em escala industrial. Apesar de ser o mais abundante metal do planeta, ele não se encontra naturalmente na forma metálica, e foi somente em 1824 que o dinamarquês Hans Christian Ørsted conseguiu isolar o alumínio na forma como é hoje conhecido. Atualmente possui inúmeras aplicações, como na fabricação de panelas, janelas, peças de carro, equipamentos eletrônicos, latas, entre outros. Então, o alumínio composto é conhecido desde o século V a.C. e foi amplamente utilizado para o tingimento. Durante a Idade Média, seu uso para o tingimento tornou-a uma commodity do comércio internacional. Os cientistas da Renascença acreditavam que o alume era um metal de uma nova terra, durante a era do iluminismo. Foi estabelecido que essa terra, a alúmina, era um óxido de um novo metal. O alumínio era difícil de refinar e, portanto, incomum no uso real. Logo após sua descoberta, o preço do alumínio excedeu do ouro. Só foi reduzido após o início da primeira produção industrial pelo químico francês Henri Saint-Clair Deville, em 1856. O processo químico inicial utilizado por Deville foi usando um cloreto duplo de alumínio e sódio fundido, reduzindo com o sódio. Esse processo foi substituído pelo processo eletrolítico por meio de corrente elétrica, descoberto por Paul-Louis de Saint-Héroux. O alumínio tornou-se muito mais disponível ao público com o processo Hall-Héroult, desenvolvido independentemente pelo engenheiro francês Paul Héroult e pelo engenheiro estadunidense Charles Martin Hall, em 1886. E o processo Bayer, desenvolvido pelo químico austríaco Carl Joseph Bayer, em 1889. Esses processos foram utilizados para a produção de alumínio até o presente. Na segunda metade do século XX, o alumínio ganhou uso em transporte e em embalagem. A produção de alumínio tornou-se uma fonte de preocupação devido ao seu impacto no meio ambiente, e a reciclagem de alumínio ganhou terreno. O metal tornou-se uma commodity de câmbio na década de 1970 e a produção começou a mudar dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Em 2010, a China havia acumulado uma participação especialmente grande na produção e no consumo de alumínio. A produção mundial continuou a subir, atingindo 58,5 milhões de toneladas em 2017. A produção de alumínio excede a de todos os outros materiais que não ferrosos combinados. Ele é obtido a partir do minério bauxita e é um elemento químico cujo símbolo é Ai e a massa atômica 27. Na temperatura ambiente ele é sólido e é um metal leve, macio, porém resistente, de um aspecto metálico branco que tem um revestimento fino de um óxido. E esse óxido é não reativo e muito aderente, assim ele protege o alumínio da corrosão. Vale ressaltar que o processo de extração desse minério, assim como dos demais, é uma atividade que provoca intenso impacto do solo e nos corpos hídricos. Para extrair o alumínio, é feito um processo de refino da bauxita que resulta em um pó branco, parecido com açúcar, que é chamado de alumina. Em seguida, a alumina passa por um processo eletroquímico e é transformada em alumínio. As latas de alumínio são usadas em larga escala pelas indústrias. Caso essas latinhas não fossem recicladas, seus prováveis destinos de descarte seriam os aterros sanitários ou, na pior das hipóteses, rios e terrenos. Como elas levam entre 100 a 500 anos para se decompor no solo, a poluição gerada por elas seria imensamente grande e trariam prejuízos ambientais. Portanto, a reciclagem dessas latas é de fundamental importância para o meio ambiente. Propriedades do alumínio. O alumínio possui ponto de fusão de 660 graus Celsius, o que é relativamente baixo comparado, por exemplo, ao do aço, que é de 1570 graus Celsius.
A leveza também é uma das principais características do alumínio. Seu peso específico é de cerca de 2,70 grama por centímetro cúbico. O alumínio possui uma fina e invisível camada de óxido, a qual protege o metal de oxidações posteriores. Essa característica de autoproteção dá ao alumínio uma elevada resistência à corrosão. O alumínio puro possui condutividade elétrica de 62% da IACS, a qual, associada à sua baixa densidade, significa que um condutor de alumínio pode conduzir tanta corrente quanto um condutor de cobre, que é 2 vezes mais pesado e proporcionalmente mais caro. O alumínio possui condutibilidade térmica 4,5 vezes maior do que a do aço. Ele tem uma refletividade acima de 80%, a qual permite ampla utilização em luminárias. E por não ser magnético, o alumínio é frequentemente utilizado como proteção em equipamentos eletrônicos. Além disso, o metal não produz faíscas, o que é uma característica muito importante para garantir a sua utilização na estocagem de substâncias inflamáveis ou explosivas. O alumínio é um importante elemento de barreira de luz e é também impermeável à ação da umidade e do oxigênio, tornando a folha de alumínio um dos materiais mais versáteis do mercado de embalagem. A característica de ser infinitamente reciclável, sem perda das suas propriedades físico-químicas, é uma das principais vantagens do alumínio. Todas essas características apresentadas conferem ao alumínio uma extrema versatilidade. Por isso, ele está tão presente no nosso cotidiano, como, por exemplo, em utensílios de cozinha, ferramentas, janelas, portas. E ele também é usado como material estrutural em aviões, barcos, automóveis, também na transmissão elétrica. Bom, muito aqui nós falamos sobre alumínio. E para dar um prosseguimento a esse material, eu gostaria de falar sobre a reciclagem, que é algo que está completamente presente na nossa sociedade, mesmo que talvez a gente não enxergue. A reciclagem do alumínio ela é tão importante que para cada quilo de alumínio que a gente recicla, ela evita a extração da bauxita, mais ou menos assim, coisa de 5 quilos, que ele é usado para retirar o alumínio, né? E com isso, esse processo de reciclagem, ele libera apenas 5% das emissões de gás do efeito estufa, quando ele é comparado com a produção de alumínio primário. Isso é algo muito grande e é muito diferente de outros materiais que são recicláveis. Para a gente ter uma ideia, o segundo e o terceiro país que mais reciclam o alumínio é o Japão e a Argentina, com uma taxa muito grande, devido à facilidade e uma renda que se gera com essa reciclagem. Talvez algo que é uma surpresa para muitos é que o Brasil é o primeiro na lista dos colocados que mais recicla no mundo, o alumínio, né? Aproximadamente uns 75% das embalagens de alumínio são recicladas. Isso é um feito muito grande. Mas como que a gente explica esse sucesso que a gente tem em reciclar tanto? Tem algumas características que explicam isso. A primeira é que o alumínio é infinitamente reciclável e mantém quase a mesma qualidade do material primário. Isso é um enorme diferencial, essa é a verdade. O papel e o plástico, por exemplo, dão reciclados de qualidade inferior aos produtos de origem, na maior parte dos casos. Aí acaba que ele não é tão reciclável, sabe? Um feito impressionante é que no Brasil, em coisa de 30 dias, um mês, uma latinha ela pode ser comprada, usada, coletada, reciclada, virar a latinha de novo e voltar ao supermercado. Assim, 30 dias, isso é algo absurdo. A gente tem uma associação brasileira do alumínio, que é a ABAL, e a gente tem a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade.
A gente tem muitos órgãos, né, responsáveis por isso, porque realmente é algo que já está fazendo parte. Eu vou explicar melhor por quê é tão ligado à nossa sociedade. Bom, mas é claro que eu não estaria sendo fiel aos fatos e nem ao trabalho se eu não falar sobre um problema social que faz o Brasil ter esse título. Porque é estranho o Brasil reciclar tanto alumínio, mas outros materiais a gente sempre fica embaixo nos rankings. Acontece que a maior parte do porquê nós estamos como um país lá em cima, nos reciclando alumínio, justamente por causa dos catadores, né? Catadores de latinha, todo mundo já deve ter visto muito. A gente sempre ganha justamente por causa deles. Eles conseguem recolher o alumínio de ruas, às vezes situações bem salobras, e eles conseguem vender, tirando assim a única renda, o que ainda assim continua sendo um problema. Eu até fixei uma reportagem que eu estava lendo há pouco tempo, que a pandemia piorou tanto esse problema social que acabou com muitos serviços deles, e muitos estavam precisando realmente do auxílio. Assim, é que a renda já era pouca, eles tiveram que recorrer unicamente ao auxílio emergencial. É um problema social muito grande, é bacana, é bom, assim, a primeira parte da gente escutar, o Brasil é o primeiro a reciclar. Só que quando a gente estuda mais sobre isso, a gente vê que os motivos não são tão nobres assim, do porquê o Brasil consegue reciclar tanto. Infelizmente, com a pandemia da Covid-19, só veio para piorar mesmo. Em Pindamonhangaba, é uma cidade lá em São Paulo, ela é o polo da reciclagem do alumínio. Provavelmente a maioria do alumínio que a gente joga fora aí e que eles conseguem reciclar, eles são levados até lá. Lá tem toda a preparação do alumínio, tem um processo bem bacana. E a gente tem o Dia Nacional da Reciclagem do Alumínio. Ela acontece dia 28 de outubro. E ela começou lá em 2003. É uma data aí que está chegando. E espero que com o nosso trabalho a gente consiga conscientizar as pessoas e chegar nesse dia aí, lembrar dos problemas e lembrar da importância também da reciclagem. O uso do alumínio como condutor em cabos elétricos teve início a partir de 1900, consolidando-se nas redes de serviços públicos de distribuição e transmissão de energia elétrica logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945. A informação é de Marcondes Silvestre Takeda, gerente de engenharia de aplicação do Grupo Prysani. Hoje, além dessas áreas, é crescente o uso para os grids subterrâneos no setor de energia renovável com geração centralizada, eólica e solar. Entre as principais vantagens competitivas dos cabos de alumínio estão o custo mais baixo e o peso inferior, cerca de 3 vezes menor em relação ao cobre. É através dos fios e cabos de alumínio que as concessionárias transportam energia por todo o país. Só o alumínio une boa condutividade elétrica e excelente resistência mecânica com extrema leveza. Diferenciais que se revertem em maior capacidade de transmissão de energia, resistência a altas temperaturas sem perda de propriedades físicas e muita economia na montagem, manuseio e manutenção dos sistemas. É por isso que o alumínio é hoje material número 1 em aplicação nas linhas subterrâneas e aéreas de transmissão, submissão, distribuição e também em cabos para-raios que protegem os sistemas. Com peso específico significativamente inferior aos outros metais, o uso de cabos de alumínio para transporte de corrente elétrica reduz o peso nas estruturas de sustentação, minimizando o custo das redes com menos investimento e menos manutenção. Na área rural, os cabos de alumínio são utilizados para a distribuição de cargas individuais de baixa e alta tensão por grandes distâncias com alto desempenho e custo baixo. Os cabos de alumínio possuem um risco muito menor de serem furtados comparativamente aos do cobre, que além da própria perda do material, quando retirados de redes instaladas, ocasionam prejuízos relacionados à interrupção do fornecimento de energia.
A desvantagem é que o alumínio é um dos metais que mais sofre oxidação quando em contato com a atmosfera. Porém, assim que oxidado, o alumínio forma uma camada muito forte na superfície que protege o restante do material de oxidar. A oxidação da superfície do alumínio é intensificada quando o metal é aquecido, como ocorre num processo de solda. O óxido de alumínio, ou alumina, tem uma resistência muito elevada, maior que 1.114 ohms por centímetro, enquanto o alumínio puro tem resistência de ordem de 2,65 vezes 10 elevado a menos 8 ohms por metro. A camada de óxido de alumínio que se forma na superfície do material é, portanto, um isolante e, mesmo sendo muito fina, prejudica a passagem de corrente, causando aquecimento. Conclui-se, então, que o alumínio, mesmo com seu alto teor de oxidação, é uma excelente opção na engenharia elétrica, de energia e outras, pelo seu peso extremamente leve, boa condução e resistência, além de ser infinitamente reciclável, causando menos impactos ambientais de extração e contaminação. Sendo assim, o conjunto de suas propriedades torna-o eficiente e sustentável. Esse foi o nosso trabalho, essas são as referências que utilizamos durante a apresentação e agradecemos a atenção.